Fala galera, eu sou a professora de matemática Josi Costa e na aula de hoje o nosso tema é porcentagem. Bom, porcentagem o nome já diz, né? Porcentagem significa divisão por 100. Então daí vem o nome, porcentagem, por cento, tá certo? Então, o que isso significa? Significa que o nosso símbolo de porcentagem, ele representa essa divisão. Por exemplo, se eu tenho 3%, isso é a mesma coisa que 3 dividido por 100, ou seja, isso é igual a 0,03. O que isso significa? Significa que todo número que tem esse símbolo de porcentagem, ele pode ser escrito na forma de número decimal. Por exemplo, se eu tenho 25%, o que é 25%? É 25 dividido por 100, né? Então, eu posso escrever 25% como sendo igual a 0,25. Ou se eu quero calcular, por exemplo, quanto é 120%, vai ser 120 dividido por 100. Isso vai nos dar 1,2. Então, 1,2 é a mesma coisa que 120%, tá certo? Bom, agora a gente vai ver como resolver problemas que envolvem esse tema. Então, vamos lá, pessoal. Bom, o primeiro caso é o seguinte. Olha o exemplo 1. A gente tem o seguinte problema. Quando alguém diz que um produto que custa R$ 20 vai sofrer um aumento de 3% no preço, esse aumento deve ser calculado multiplicando o preço do produto pelo valor da porcentagem. Então, essa é a primeira situação que a gente tem envolvendo porcentagem. É quando a gente quer calcular quantos por cento de um determinado valor, né, a gente tem. Então, por exemplo, aqui no nosso exemplo dos 3%. Vamos imaginar que a gente está calculando 3% de R$ 100. Isso daria R$ 3, tá certo, pessoal? Então, a ideia de representar a porcentagem, né, na forma de fração é essa, nos dá a ideia de comparação também, né? Por exemplo, imagina que eu tivesse um sorteio, que eu tivesse 100 pessoas participando de um sorteio e apenas 3% ganharam esse sorteio. O que isso significa? Significa que das 100 pessoas, apenas 3 foram premiadas, tá certo? Bom, então, voltando para o nosso exemplo 1 agora, né? Então, para calcular quantos por cento eu tenho de um certo valor, o que eu preciso fazer? É só eu pegar esse valor e multiplicar pela porcentagem. Só isso. Então, eu pego o valor, multiplico pelo preço do produto, né? Então, multiplico o preço pelo valor da porcentagem. E aí eu tenho o resultado. No nosso exemplo 1, ele quer saber, né? Ele diz que um produto custava R$ 20 e sofreu um aumento de 3%. Ele quer saber de quanto foi esse aumento em reais. Então, basta a gente fazer 20 vezes 3%. Então, vamos lá. Fazendo 20 vezes 3%, isso é igual a 20 vezes 3 dividido por 100. Porque lembra, o símbolo de porcentagem significa isso, divisão por 100. Então, 3% é igual a 3 sobre 100. Com isso, a gente ficou agora com 20 vezes 3 sobre 100. Isso é 20 vezes 3, 60, dividido por 100, vai nos dar R$ 0,60. Então, eu posso dizer que R$ 0,60 é 3% de R$ 20. Com isso, para quanto foi o preço do meu produto? Bom, se ele custava R$ 20 e teve esse aumento de 60 centavos, agora ele custa R$ 20,60, tá certo, pessoal? Então, agora o nosso preço passou a ser R$ 20,60. Bom, vamos para o próximo caso, então. Segundo caso. Outro tipo de problema que pode surgir quando falamos em porcentagem é quando desejamos saber quanto um valor representa em porcentagem sobre o preço de um produto, tá? Então, eu tenho um valor e eu quero saber quantos por cento do produto ele representa. Quantos por cento, né, do preço do produto ele representa. Então, como que a gente vai fazer o cálculo agora? Nesse caso, a gente deve dividir o valor pelo preço total. Então, a gente tem o valor que a gente quer calcular em porcentagem, a gente vai dividir esse valor pelo preço total do produto, tá certo? E aí, claro, ao fazer essa divisão, ele vai ser expresso como número decimal. E aí a gente, para calcular o resultado em porcentagem, em seguida a gente multiplica esse valor por 100%. Então, basta multiplicar o resultado obtido por 100%, tá certo? Então, a gente vai ver um exemplo agora. No exemplo 2, o que acontece? Ana quer comprar um produto que custa R$ 60, mas ela tem apenas R$ 15.
o valor que ela possui representa quantos por cento do valor do produto, tá? Então, ela tem R$15 e eu quero saber, esses R$15 em porcentagem é quantos por cento de R$60, que é o preço total, tá certo? Então, como que a gente resolve esse problema? Nesse caso, é só eu pegar o valor que eu quero descobrir em porcentagem, dividir pelo total e depois multiplicar por 100%. Então, vamos lá. Então, eu vou fazer 15 dividido por 60 vezes 100%. Bom, fazendo então 15 dividido por 60 vezes 100% vai me dar 1.500 dividido por 60%. E aí, simplificando, né, a gente vai cancelar os zeros, vou ficar com 150 dividido por 6, isso vai me dar 25%, porque lembra que eu quero o valor em porcentagem, então tem o porcento aqui acompanhando, ele continua. Então, o que eu descobri? Eu descobri que R$15 é igual a 25% de R$60, tá certo? Bom, então isso significa que R$15 é 25% de R$60. Tá aí o nosso resultado. Então eu consegui descobrir o valor em reais, quanto que ele representava em porcentagem em relação ao meu preço total. Essas são as duas situações, tá, gente? Então, no primeiro caso, eu tenho a porcentagem e quero descobrir qual é o valor em reais. O que eu faço? Eu pego o valor total do produto e multiplico pela porcentagem. E aí eu descubro o resultado. No segundo caso, eu já tenho o valor em reais e quero saber quanto ele representa em porcentagem do preço do meu produto. Então, nesse caso, basta eu pegar o meu valor e dividir pelo preço total. Em seguida, eu multiplico por 100% e aí eu descubro o resultado em porcentagem. Perfeito? Bom, então agora a gente vai ver, né, que essas são as duas situações envolvendo porcentagem. Mas a gente também pode resolver esses problemas de porcentagem através de regra de 3, tá? O ideal é a gente utilizar esses dois métodos que a gente fez agora, tanto no exemplo 1 quanto no exemplo 2, tá? No exemplo 1, pego a porcentagem e multiplico pelo preço do produto. No exemplo 2, eu pego o valor desejado e divido pelo preço do produto. Em seguida, eu multiplico por 100%. Por quê? Porque eles são mais rápidos. Se eu sei que só tem esses dois casos e eu quero calcular, eu identifico no meu problema qual dos dois casos eu vou utilizar e aí eu utilizo um dos dois métodos, tá? É mais rápido, eu consigo resolver o problema em uma linha. Agora, por regra de 3, o caminho é um pouco mais longo, mas a gente vai fazer aqui também justamente para comparar. E até porque, né, a gente sempre tem várias formas de resolver problemas de matemática, então a gente tem que abordar todos os casos possíveis. Então, vamos lá. Agora a gente vai resolver o exemplo 1 usando regra de 3 simples. No exemplo 1, o que a gente tinha? A gente tinha um produto que custava R$20 e que ia sofrer um aumento de 3%. E a gente queria saber qual era o valor desse aumento em reais, tá certo? Agora, a gente vai resolver por regra de 3. A gente viu que era muito fácil resolver esse problema, né? Era só fazer 20 vezes 3%. 20 vezes 3 dividido por 100. E isso nos deu R$0,60. Agora a gente vai fazer por regra de 3. Como que ficaria a nossa solução então? Bom, nesse caso, a gente vai primeiro organizar as nossas grandezas em colunas, tá? A gente tem dois valores aí. A gente tem o preço do produto em reais, tá certo? E a porcentagem. Então, a gente vai separar em colunas para ficar de forma organizada. Primeira coluna com o preço e a segunda coluna com a porcentagem. Na primeira coluna, eu tenho o preço do produto, que era R$20. R$20 era o preço total do produto, ou seja, era o meu 100%. Então, 20 está para 100%, tá certo? Então, 100% na coluna da porcentagem. Eu queria descobrir, né, quanto era 3% do preço em reais. Então, eu tenho agora 3%, vem aqui para a coluna da porcentagem, 3% é igual a quanto em reais? Reais é o meu preço. Como eu não sei, eu chamei de X. Bom, e agora? Agora é só a gente descobrir quanto vale o X.
Como que a gente vai fazer isso? Multiplicando cruzado. Então, a gente vai agora multiplicar cruzado, né? Multiplico a coluna que tem o x primeiro, então multiplico na diagonal, vou ter, então, x vezes 100, isso vai me dar 100x igual a 3 vezes 20. Então, com isso eu tenho x vezes 100, 100x, igual a 3 vezes 20, ou 20 vezes 3, tá certo? Bom, resolvendo, né, a gente ficou então com 100x igual a 20 vezes 3 vai dar 60. Aqui eu tenho o 100 multiplicando o x, vou passar ele para o outro membro, para o lado direito, dividindo. Com isso, meu x vai ser igual a 60 dividido por 100. 60 dividido por 100 vai nos dar x igual a 0,60 reais. Então, tá aí, mesmo resultado que a gente viu no início da aula. Tá certo, pessoal? Então, a gente também pode resolver por regra de 3. Só que a nossa conta fica um pouco mais longa, né? Então, no primeiro caso, a gente viu que a gente resolveu em uma linha. Aqui dá um pouco mais de trabalho, mas dá o mesmo resultado. Agora, a gente vai resolver o exemplo 2, também por regra de 3. Vamos lá? Bom, no exemplo 2, Ana quer comprar um produto que custa 60 reais, mas ela tem apenas 15 reais. O valor que ela possui representa quantos por cento do valor do produto? Então, novamente, a gente vai organizar os dados do problema em tabelas, né? Em colunas. Reais, né? O preço na primeira coluna e a porcentagem na segunda coluna. Depois a gente multiplica cruzado para encontrar o resultado desejado. Então, vamos organizar primeiro, né? Bom, na primeira coluna eu tenho o preço do produto custa 60 reais. Então, 60 é o total, é o meu 100%. Então, com isso eu tenho o preço de 60 reais igual a 100% em porcentagem e ela tem 15 reais. Eu quero saber quantos por cento esse valor representa do valor do produto, tá? 15 reais é quantos por cento de 60 reais? Então, 15 eu não sei. Então, 15 reais é igual a x%, já que eu não sei esse valor em porcentagem. Agora é só multiplicar cruzado. Então, vamos lá. Eu tenho 60 vezes x igual a 15 vezes 100. Isso vai nos dar 60x igual a 15 vezes 100, 60x igual a 1.500. Agora eu vou pegar o 60 que está acompanhando o x e vou passar para o lado direito dividindo. Então, x vai ser 1.500 dividido por 60. Isso vai nos dar x igual a 25. Então, o que isso significa? Significa que os 15 reais representam 25% do preço do produto. Ou seja, 15 reais é igual a 25% de 60 reais. Tá certo, pessoal? Então, tá resolvido o nosso problema, né, de outra forma, mas a gente viu que deu o mesmo resultado. Perfeito? Bom, agora a gente vai para o exemplo 3. No exemplo 3, a questão diz o seguinte: numa turma de 40 alunos, 35% estudam espanhol, 40% estudam inglês e 25% estudam francês. Determine A, o total de alunos que estudam espanhol, B, o total de alunos que estudam inglês e C, o total de alunos que estudam francês. Bom, vamos lá. Muito simples, né? É só a gente calcular as porcentagens. Bom, eu vou fazer primeiro utilizando o primeiro método, o caso 1, tá certo? Calculando, né? Se eu quero calcular 35%, né, que é o número de alunos que estudam espanhol, eu quero 35% do total, ou seja, 35% de 40 alunos. Então, para isso é só eu pegar o total e multiplicar pela porcentagem. Então, eu vou fazer 35% vezes 40. E aí eu encontro o resultado esperado. Então, vamos lá. Vou fazer as duas soluções. A primeira, que é a solução 1, que é mais curta, e depois eu vou fazer a solução 2 por regra de 3, para a gente comparar, tá certo? Então, vamos à solução 1. Respondendo a primeira pergunta, né? Primeiro eu vou calcular quantos alunos estudam espanhol, ou seja, eu vou fazer 40 vezes 35 dividido por 100.
porque lembra que 35% é 35 dividido por 100. Então, fazendo 40 vezes 35 dividido por 100, a gente faz 40 vezes 35, vai dar 1.400 sobre 100, né? Então, 1.400 dividido por 100 vai nos dar 14. O que isso significa? Que eu acabei de descobrir que dessa turma com 40 alunos, 14 estudam espanhol. Perfeito? Agora eu vou calcular o número de alunos que estudam inglês. Então, vamos lá. Os que estudam inglês são 40%. Então, 40% estudam inglês. Então, agora eu vou fazer 40 vezes 40%, ou seja, 40 vezes 40 dividido por 100. 40 vezes 40 vai nos dar 1.600, dividido por 100 vai nos dar 16. Então, isso significa que 16 alunos dessa turma estudam inglês. Bom, então aqui houve uma falha, né? Aqui é 16, tá certo, pessoal? Então, quem estiver copiando é só corrigir. Aqui é 16 alunos estudam inglês, tá certo? Bom, e agora a gente vai ver quantos alunos estudam francês. Vamos lá? Francês, né? Francês a gente tem 25% que estudam francês. Então, é só a gente fazer 40 vezes 25%, ou seja, 40 vezes 25 dividido por 100. Então, 40 vezes 25 dividido por 100, 40 vezes 25 vai dar 1.000. 1.000 dividido por 100 dá 10. Então, 10 alunos dessa turma estudam francês, tá certo? Então, aqui a mesma coisa, né? Aqui são 10 alunos que estudam francês. Perfeito, pessoal? Agora a gente vai ver esse mesmo problema, só que através da resolução por regra de 3. Vamos lá? Bom, por regra de 3, né? Aqui a gente viu que deu para resolver em uma linha. Foi uma linha para cada pergunta, né? Com uma linha de cálculo, eu consegui responder. Eu já sei que 14 estudam espanhol, 16 estudam inglês e 10 estudam francês. Agora, eu vou calcular com a solução 2, que é por regra de 3, e aí vai dar um pouquinho mais de trabalho. Bom, agora vamos lá. Por regra de 3, né, eu tenho que separar de um lado o número de alunos e do outro a porcentagem. Primeiro eu tenho que calcular quantos estudam espanhol. Eu já sei que 35% estudam espanhol. E 40 alunos é o total da turma. Então, eu já sei que 40 representa o meu 100%, tá certo? Então, vamos lá, organizando, né? Aqui ficou preço, é aluno, tá certo, gente? Então, só consertar, né? Aqui é aluno. Aluno eu tenho 40 alunos, que é o meu 100%. E eu quero saber 35%, que são aqueles que estudam espanhol. Se 40 é 100%, 35% é igual a quanto? Como eu não sei, eu chamo esse valor de x, perfeito? Bom, e aí é só multiplicar cruzado. Então, eu vou ter x vezes 100 igual a 35 vezes 40. Com isso, a gente ficou com 100 vezes x, 100x igual a 40 vezes 35. 40 vezes 35 vai dar 1.400. 1.400, né? 35 vezes 1.400. 4 vezes 5 dá 20. 4 vezes 3, 12. Mais 2 dá 14. Acrescento 0, 1.400. E esse 100 que está aqui multiplicando o x, a gente passa para o lado direito, dividindo. Com isso, a gente encontra que o x, então, é 1.400 dividido por 100, ou seja, 14, como a gente viu na solução 1. Bom, então, deu um pouquinho mais de trabalho, mas a gente chega no mesmo resultado. Agora a gente vai calcular o número de alunos que estudam inglês. É o mesmo processo, né? Só que no lugar dos 35%, agora eu vou colocar 40%. Então, agora eu tenho 40 alunos igual a 100%, 40% é igual a x. Multiplico cruzado novamente, x vezes 100 igual a 40 vezes 40. Com isso, eu vou ter 100x igual a 1.600. Passo 100 para o lado direito dividindo, encontro que o meu x, então, é 1.600 dividido por 100, ou seja, x é igual a 16. 16 alunos estudam inglês. E, por fim, agora a gente vai calcular o total de alunos que estudam francês, que era de 25%. Bom,
Só fazer a regra de 3 novamente, né? 40 alunos está para 100%, 25% está para X. Multiplico cruzado. X vezes 100 vai ser igual a 40 vezes 25, tá certo? Então, a gente tem agora 100x igual a 40 vezes 25, 100x é igual a 1.000. Passando o 100 para o lado direito dividindo, 1.000 dividido por 100 vai nos dar 10. Então, eu tenho 10 alunos que estudam francês. Perfeito, pessoal? Bom, vamos a mais um exemplo. No exemplo 4, ele diz o seguinte: em um período em que os preços subiram 82%, os salários de certa categoria aumentaram apenas 30%. Para que os salários recuperem o poder de compra, em quantos por cento devem ser aumentados? Bom, esse é um problema que inicialmente alguns alunos têm dificuldade em resolver. Primeiro porque os preços não foram fornecidos e nem os salários em reais, tá certo? Foram fornecidas apenas as porcentagens. Então, nesse caso, como que a gente resolve? Né? Ou a gente chama o preço de X, o salário de Y, ou simplesmente a gente diz que o preço é R$100 e o salário também. E aí fica mais fácil de calcular. Tá certo? Por quê? Porque se o salário for R$100, o R$100 já é o meu 100%. E fica muito mais simples de resolver esse problema. Então, vamos imaginar que o preço é R$100, tá bom? Vamos resolver calculando aqui, tomando um preço como sendo R$100 e o salário também R$100, né? É claro que uma pessoa ganhar R$100 é um salário muito baixo, né? Mas é só para a gente facilitar os nossos cálculos, tá bom? Então, vamos lá. Né? Sempre que uma questão não der o preço do produto, não der o salário, né? Você pode adotar o preço como R$100. A questão fala assim para você, olha, comprei uma blusa numa loja e a blusa estava com 60% de desconto. Quanto eu vou pagar na blusa? Você pode dizer que o preço da blusa era de R$100 no início e calcular com esse valor, tá bom? Que você consegue achar o resultado em porcentagem, não tem problema nenhum. Então, vamos lá. Vou adotar o preço como R$100, então, tá certo? E aí, vou adotar o salário como R$100 também. Então, a gente tem aí duas situações, né? A situação antes do aumento e a situação depois dos aumentos. Bom, inicialmente, o meu preço antes do aumento, ele era de R$100. Bom, como subiu, houve um aumento dos preços de 82%, o que isso significa? Significa que se antes eu tinha R$100, se antes eu tinha que pagar R$100 no preço de um produto, agora eu tenho que pagar R$182 por causa desse aumento de 82%. Então, tá vendo como é mais fácil usar os R$100? Por quê? Porque R$100 é 100%, né? Se R$100 é 100%, então R$1 é 1%, R$2 é 2%. Então, 82% já vai ser R$82. Então, é só eu fazer os R$100 que eu tinha no início, mais os aumentos, esse aumento de 82%, que seria o aumento de R$82. Então, agora eu tenho que pagar R$182 no preço do produto depois do aumento, tá? Então, aqui é o preço depois do aumento. Bom, e o salário? O salário eu também disse que antes era 100, né? Antes era R$100. Só que aí depois o salário teve um aumento de 30%. Então, se antes era R$100, que era 100%, 30% é R$30, né? 30% de 100 é R$30. Então, agora eu tive um aumento de R$30. Então, se antes eu ganhava R$100, agora eu ganho R$130. Então, meu salário antes era 100, depois do aumento passou a ser R$130. Bom, o que está acontecendo, né? O preço aumentou muito e o salário aumentou pouco. Então, antes eu tinha dinheiro suficiente para comprar. Né? Eu ganhava R$100 e o preço era R$100, então legal, eu conseguia comprar. Agora o preço é R$182, mas eu só ganho 130, então eu não consigo comprar. Então, para que os salários recuperem o poder de compra, em quantos por cento devem ser aumentados? É essa a nossa pergunta. Então, eu tenho que pensar, e agora, né? Eu não consigo comprar,
de quanto tem que ser o aumento salarial para que eu consiga comprar novamente? Bom, é só a gente calcular. Se o meu preço foi para R$ 182, para eu conseguir comprar, eu tinha que ganhar R$ 182 também. Como eu só ganho 130, é só eu fazer 182 menos 130. Então, eu tenho que ter um acréscimo aí de R$ 52, perfeito? Se o meu salário aumentar R$ 52, eu consigo comprar. Só que a questão pede pra gente esse valor em porcento, ou seja, quanto é R$ 52 em porcentagem do salário, tá? Para que esse salário sofra aí esse aumento. Eu quero saber esse aumento em porcentagem. Então, eu quero saber se eu tenho que dar esse acréscimo de R$ 52, eu preciso saber quanto esses R$ 52 representam em porcentagem, né? Em porcentagem do meu salário atual. Bom, se eu ganho 130, eu tenho que saber quantos por cento R$ 52 representa de R$ 130. Aí a gente cai no segundo caso que a gente viu. Nesse caso, a gente pega o que a gente quer saber em porcentagem, divide pelo total e multiplica por 100%. Então, a gente vai fazer 52 dividido pelo salário atual, que é 130, vezes 100%, para a gente descobrir aí em quantos por cento a gente tem que aumentar esse salário, tá certo? Então, vamos lá. 52 dividido por 130, né? 52 é o aumento que eu tenho que dar. 130 é o salário que eu ganho agora. Então, eu tenho que fazer 52 dividido por 130 vezes 100%, para encontrar esse valor logo em porcentagem. Então, eu vou ficar com 5.200 dividido por 130%. Posso cortar os zeros, né? Fico com 120 dividido por 13%, e isso vai me dar 40%. Então, esse salário de R$ 130, ele tem que sofrer um aumento de 40% para que eu consiga comprar, ou seja, para que eu tenha aí o preço de compra recuperado, porque assim, com 130, não vai dar para comprar. Por quê? Porque o preço dos produtos aumentaram muito. Tá certo, pessoal? Então, isso significa que o salário de 130, ele tem que sofrer um aumento de 40%, né? Ou seja, 40% de R$ 130 é R$ 52. É isso que significa. Perfeito? Então, vamos para o próximo exemplo. Exemplo 4 ainda, só que agora a gente vai resolver por regras de 3, perfeito? Então, a gente já viu, né, a primeira solução, agora a gente vai ver por regras de 3. Então, vamos lá. Os preços a gente mantém, né? Só que agora, por regra de 3, é só a gente organizar numa tabela o salário e a porcentagem. Bom, a gente sabe que o salário é R$ 130. R$ 130 atualmente. Então, 130 está representando o nosso 100%, perfeito? E R$ 52 é o quanto eu quero saber em porcentagem, né? Então, R$ 52 é quantos por cento de 130? Como eu não sei quanto ele é em porcentagem, então eu vou chamar esse valor de X. Agora é só descobrir quem é o X. Como? Multiplicando cruzado. Então, eu vou fazer 130 vezes X igual a 52 vezes 100. Resolvendo, a gente tem 130x igual a 52 vezes 100, isso é 130x igual a 5.200. Pego o 130 que está acompanhando o x e passo para o lado direito dividindo. Com isso, o nosso x é 5.200 dividido por 130, que vai ser igual a 40. Então, o que isso significa? Significa que R$ 52 é 40%, né? 40% de R$ 130, tá certo? Então, o nosso salário aí, que era 130, tem que sofrer um aumento de 40% para que a gente recupere o nosso poder de compra. Perfeito? Bom, agora a gente vai para o exemplo 5. O preço de um artigo triplicou. De quantos por cento foi aumentado? Bom, então nesse caso a gente também não tem o preço do artigo. E aí o que a gente faz nesse caso? Diz que o preço é R$ 100. Por quê? Porque R$ 100 é igual a 100%, então fica mais fácil de trabalhar, né? Se R$ 100 é 100%, R$ 50 é 50%, R$ 30 é 30% e fica bem mais simples o cálculo. Então vamos lá. Vamos supor que o preço do artigo custa R$ 100 no início.
Bom, se ele triplicou, então agora ele custa 3 vezes R$ 100, ou seja, agora ele custa R$ 300. Então, de quanto foi o aumento? Bom, em reais, é só a gente fazer a diferença. 300 menos 100 vai dar R$ 200. Então, o preço sofreu um aumento de R$ 200. Bom, mas quanto é R$ 200 em porcentagem? Em porcentagem, R$ 200 é 200% de R$ 100, né? Se R$ 100 é 100%, R$ 200 é igual a 200%, tá certo? Com isso, a alternativa correta é a letra C. E essa questão é uma pegadinha, porque muitos alunos acham que se o preço triplicou, então ele foi para 300%. E não é verdade, tá certo, pessoal? Então, cuidado com isso, né? É só você imaginar que o preço do produto é 100%, calcula o resultado, o preço antes do aumento, o preço depois do aumento e faz a diferença para você ver quanto que ele aumentou. Depois é só a gente descobrir esse valor em porcentagem. Como? Dividindo ele pelo valor inicial, ou seja, 200, né? Se eu tenho R$ 100 igual a 100%, então R$ 200 é 200% de R$ 100. E aí eu encontro aí o meu aumento. Perfeito, galera? Bom, espero que vocês tenham gostado da nossa aula e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!